Alô, alunos e alunas. Vamos iniciar agora um curso de informática básica, tá? Vamos falar desde assuntos bem básicos até assuntos mais avançados. Vamos falar um pouco de hardware, software, rede de computadores, talvez um pouco de programação, tá? Então a gente vai desde o início, desde conceitos bem básicos, bem fáceis, até conceitos mais avançados. Basicamente, temos dois conceitos introdutórios na informática básica, né? São os primeiros conceitos. É o conceito de hardware e software, tá? Hardware ele descreve a parte física do computador, né? São suas peças, os equipamentos, né? O gabinete, o mouse, o teclado, né? É aquilo que podemos chutar quando a gente fica com raiva, quando dá algum problema no computador, né? E o software, ele descreve a parte lógica, são os seus programas, né? É aquilo que a gente xinga quando dá algum problema. São os programas, por exemplo, Windows, Linux, Excel, PowerPoint, Word, Write, tá? Então, hardware é a parte física e software é a parte lógica, tá? Bom, os tipos de computadores, né? Durante a história dos computadores, houve vários tipos. Havia os chamados mainframes, supercomputadores, mini computadores, mas para a gente o que importa são os microcomputadores, que são os computadores pessoais. Muitas vezes são chamados apenas de micro. Tá? Hoje em dia, o que costumávamos chamar de microcomputador, tá? Chamamos apenas simplesmente de computador. Basicamente, pessoal, existem dois grandes grupos de microcomputadores. É o desktop, que é aquele computador geralmente que tem no nosso trabalho, né, nas repartições, né, que aparece explicitamente o gabinete, o mouse, o teclado, o monitor, tá? E o laptop ou notebook, né, que é aquele que geralmente é o que a gente tem em casa. Ultimamente a gente costuma mais comprar notebook, né? Claro, existem vários tipos de notebook, existe o ultrabook, o netbook que nem é mais vendido, né? Então, assim, basicamente a gente tem esses dois grandes grupos de computadores e tem as suas variações, né? Vamos focar no desktop, tá? Então, desktop são equipamentos montados para serem usados fixos em casa, né? Ou no trabalho, diferente do laptop ou que é chamado também de notebook, que são computadores portáteis. Então, assim, os componentes básicos. Temos o teclado, o mouse, o monitor e aqui é o gabinete, tá? Vejo que muita gente chama essa caixa, né? Geralmente essa caixa ela é metálica, ela é responsável por proteger todos os equipamentos internos do computador. Muita gente chama essa caixa de CPU. Nada contra, mas assim, em termos técnicos, em termos de concurso público, de provas, o correto é chamar de gabinete e não CPU. CPU é mais um componente que está dentro do gabinete, tá? Mais um componente como tem memória RAM, como é o HD, como é o SSD. Então, CPU não é gabinete, tá? CPU é uma peça muito importante, por sinal, que está dentro do gabinete, tá? O correto mesmo é chamar de gabinete, tá? Existem gabinetes de vários formatos, tamanhos, a gente vai ver isso. Então, os dois grandes grupos, né, é o desktop, tá? Que a gente vai estudar, que a gente vai se focar, e o notebook, né, que é o computador portátil. Uma variante do desktop que temos hoje em dia, né, é o All-in-One, né, que significa tudo em um, né, tudo junto e misturado, né, como muitos professores de informática falam. Então, o All-in-One é um computador de mesa, tá? É um computador de mesa, um desktop que possui o gabinete, né, componentes principais, integrado atrás do monitor. Ou seja, os componentes que vêm dentro do gabinete num desktop normal, né, como memória RAM, CPU, HD ou SSD, no All-in-One vem no mesmo corpo do monitor, tá?
É importante dizer também que no notebook os componentes do gabinete vêm embaixo do teclado, tá bom? É isso.